Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato não tem mais nenhum. Temporada 2021 do futebol brasileiro chegou ao seu final, com a última partida, da Copa do Brasil, o jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Acabou sagrando-se campeão Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Foi o jogo que encerrou a temporada. Temporada essa, vitoriosa para alguns, ruim para outros, mas sempre vai ser assim. Não existe uma temporada onde vai todo mundo mal ou uma temporada onde vai todo mundo bem. Não tem como. Então, segue o barco, Tudo desta maneira. O que pode acontecer é que alguns times que se esperavam uma temporada boa não acontecer, outros que ninguém imaginava nada se deu bem. Isso é o futebol. E nesse momento que terminou a temporada, a gente vem aqui falar do Furacão, do Atlético Paranaense, que foi, juntamente com o Atlético Mineiro, os dois últimos a terminar a temporada. Aí a minha pergunta fica para você, meu amigo torcedor do Furacão. Galera lá do nosso WhatsApp, o WhatsApp do Resenha com Furacão. Galera lá, o Johnny, a galera toda do nosso WhatsApp que tá sempre batendo um papo lá, o Henrique, a galera. Um abraço aí a todos vocês e obrigado por estar sempre lá postando alguma coisa no grupo do WhatsApp, alguma notícia, alguma situação que até me ajuda a fazer alguns vídeos sobre Furacão. Geralmente, quase todos os vídeos que eu faço é porque eu tiro alguma coisa do que a galera tá falando no WhatsApp. Então o WhatsApp para mim é um termômetro, porque eu tô vendo a galera conversar lá, falei, vou fazer um vídeo sobre isso que o papo tá maneiro. Eu vou e faço. Nesse caso, lógico, independente de ter um bate-papo lá no nosso WhatsApp, eu ia fazer esse vídeo de qualquer maneira, que é falar rapidamente sobre o saldo do Atlético Paranaense nessa temporada. E o que melhorar? Irmão, futebol não tem receita de bolo, irmão. O que um time faz e dá certo, não necessariamente vai dar certo no outro. Mas aqui no Brasil, é quase que um copia e cola, compadre? Quase que um copia e cola. Tem um ano que o treinador do time campeão não poupou ninguém. Botou os titulares até o final. No outro ano, todo mundo faz a mesma merda. Aí não dá certo. Aí um ano, aquele treinador que poupou pra cacete, usou 2 times pra jogar. Foi campeão. Todo mundo diz que tem que ter 2 times pra ser campeão. Ou seja, é um copia e cola. Mas não funciona assim, irmão. Não funciona assim. Cada um tem que saber como fazer para as características do seu time. Porque tem distância, tem clima, tem din-din. Ou seja, não é receita de bolo. Mas a gente vai falar aqui, de repente, aqui uma opinião do que o Furacão tem que fazer para melhorar em 2022. Porque o ano do Atlético Paranaense poderia ter sido maravilhoso, esplendoroso, mas sempre tem que melhorar alguma coisa, senão cai. O time que foi destaque esse ano foi justamente o Atlético Mineiro, que chegou à final da Copa do Brasil com o Furacão. Ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, mas não ganhou a Libertadores. Então tem que melhorar. Até para tentar manter o que fez em 2021. Que não é fácil, é sempre mais complicado, porque o foco fica todo em cima. É quase que um título ganhar do time que ganhou do ano anterior. Você ganhar daquele time, para alguns já é quase que um título. Então, irmão, você tem que estar sempre que melhorar. Então é sobre isso que a gente vai falar do Furacão. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Sul, que o sul do país não foi bem esse ano, no Campeonato Brasileiro.
O único representante na Libertadores é justamente o Furacão. O Juventude quase que cai para a Série B. Grêmio e Chapecoense caíram. O Internacional nem na Libertadores chegou. Então, irmão, representante do Sul é só o Furacão. Olha a responsa. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Para lembrar, não é para falar de política e nem para falar de religião, é para falar de futebol. Beleza? E olha que falando de futebol já dá discussão. Imagina tu ainda meter no meio do futebol política e religião. Aí fodeu, aí acaba o grupo. Então, irmão, sem política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Tudo que entra no canal é revertido pro canal. Beleza? Então vamos lá para a gente falar, desculpa, do Furacão. Bom, eu vou tirar dessa minha análise campeonato regional, tá? Porque campeonato regional, irmão, vamos ser bem sinceros, hoje, os times de ponta, igual o Furacão, o campeonato regional é mais um laboratório para os outros campeonatos. O Furacão em si vai com o Sub-23, irmão. Vai com o time de transição há muito tempo. E bota o principal para ir se preparando para as outras competições. Então, na boa, o Atlético Paranaense ganhar o regional ou perder o regional, para mim, na conta do ano, não vai adiantar nada. Eu sei que tem torcedor que, porra, que é isso, Magalhães? A gente tem que ganhar sempre, porque a gente tem o Curitiba lá, a gente não pode deixar o Curitiba ganhar pra coisa e tal, beleza. Mas eu tô pensando numa coisa maior. Então, nessa minha análise, eu não vou falar de campeonato regional. Beleza? Então vamos lá. Qual foi o saldo do Furacão em 2021? Finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Sul-Americana e um campeonato ruim brasileiro. O Campeonato Brasileiro foi mais ou menos. Não foi mais ou menos não. O campeonato foi ruim. O Atlético Paranaense até começou bem o Campeonato Brasileiro, mas foi caindo. Nas últimas rodadas estava brigando para não cair para a Série B. Beleza? E aqui eu quero que vocês entendam a expressão que eu vou usar, tá? Para depois não falar que eu estou desmerecendo o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense deu sorte na tabela de jogos, porque os jogos finais do Atlético Paranaense não foram difíceis. Foram jogos que tinham times que o Atlético Paranaense era melhor, era mais forte. Então, a tabela no final da briga do Atlético Paranaense para não cair foi facilitada. Eu não estou dizendo que o Atlético Paranaense ia cair se a tabela fosse mais difícil. Não é nada disso, tá? Mas teve times que estavam brigando para não cair que pegaram uma tabela muito mais complicada. Muito mais complicada. Times muito mais fortes do que o Atlético Paranaense pegou. Essa é a verdade. Até para deixar aqui a galera falar, pô, Magalhães, que isso, tu tá pegando pesado, tá menosprezando. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ó, Atlético Paranaense terminou na 14ª colocação com 47 pontos. Teve 13 vitórias, 8 empates. Cadê? 13 vitórias, 8 empates e 17 derrotas. Pô, irmão. Quase a metade de derrotas. Então, não é um campeonato bom.
não é um campeonato bom. Você pega o saldo do Atlético Paranaense, saldo de gols foi de -4. Fez 41 gols e tomou 45. O Campeonato Brasileiro não foi bom. E vamos aqui para os últimos jogos do Atlético Paranaense. Vamos lá. Tirando a Copa do Brasil, ó. O último jogo do Atlético Paranaense foi contra o Sport, mas já estava salvo. Mas se não tivesse salvo, porque o Sport jogou contra o Palmeiras, que já não disputava mais nada. Acabou empatando com o Sub-23 do Palmeiras. Pegou o Cuiabá. O Cuiabá não caiu. Porra, mas não é o Atlético Mineiro. Era um jogo complicado? Era. Mas era o Cuiabá. Jogou contra o Corinthians, que ainda não tem um timaço. Era um jogo bem parelho. Pegou o São Paulo, que não tá bem. Ou seja, os últimos jogos, a gente pegando ali, São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense, Cuiabá, o Palmeiras, que era o Sub-23, o Sport. Bom, não foi. Na minha visão, os últimos 5 jogos mais difíceis. Teve gente que pegou pedreira na briga contra o rebaixamento. E nesses últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense fez 1, 4, 5, 6 pontos. 6 pontos. Em 5 jogos, os últimos 5 jogos, foi contra São Paulo, Corinthians, Cuiabá, Palmeiras e Sport. O Atlético Paranaense empatou com São Paulo, empatou com Palmeiras e empatou com Sport. O outro jogo, contra o Corinthians, perdeu e contra o Cuiabá ganhou. Ou seja, fez 6 pontos. Em 15 fez 6. Pouco. Mas o suficiente para não cair. Mas só esse recorte dos últimos 5 jogos demonstra como o Atlético Paranaense foi mal no Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem um monte de justificativa que a torcida fala. Um monte de justificativa. Ah, Magalhães, perderam o foco que o Atlético Paranaense é um time copeiro, o foco estava na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O treinador saiu, entrou o Valentim que é fraco. Tem um monte de situação. Tem um monte que vão falar para justificar o desempenho ruim no Campeonato Brasileiro. Também coloco nesse bolo aí a estratégia errada, a estratégia até perigosa de abandono do Campeonato Brasileiro. Coloco outra aí, a estratégia no campo. A forma do Atlético Paranaense jogar é uma forma talhada para mata-mata, não é para pontos corridos. O Atlético Paranaense, uma das coisas que tem que melhorar para 2022 é a forma de jogar. Porque a forma de jogar está talhada para o mata-mata. Só que essa forma talhada para o mata-mata acaba sendo um pouco previsível. Vai depender muito do adversário. Vai ter adversários que o Atlético Paranaense vai jogar da mesma maneira e vai ganhar sempre. Outros vai jogar da mesma maneira, vai mudar e não vai ganhar nunca. Porque não vai encaixar. Então, o Atlético Paranaense não pode ter um esquema só para mata-mata. Tem que ter um esquema para temporada. Para jogar mata-mata e para jogar pontos corridos. Então, essa é uma coisa que tem que melhorar. Então, no Campeonato Brasileiro foi mal. Mas nas Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, foi excelente. De 2 finais, ganhou uma, 50%. Ser vice-campeão da Copa do Brasil é humilhação? Eu não acho. Ser vice-campeão de qualquer campeonato aqui no Brasil pode ser considerado humilhação. A galera zoa, pega no pé, vice, fala que é cheirinho. Porra, mas geralmente os times, os torcedores que estão zoando, não chegaram nem na final. Estão zoando o quê? Não chegou nem na final. Só que não é a nossa cultura. Eu, particularmente, não vejo dessa maneira. Para mim, um segundo colocado, ou vice-campeão, como colocam, tem muito valor. Quer ver um exemplo?
apesar de eu não concordar com o regulamento, mas eu vou dar um exemplo. Quem é que vai disputar a final da Supercopa do Brasil com o Atlético Mineiro? É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Quem é o segundo colocado? É o Flamengo. Eu não acho justo. Eu acho que tinham que dar a taça da Supercopa do Brasil direto para o Atlético Mineiro, porque ele ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas o regulamento diz isso. Eu, particularmente, se tivesse que ter o jogo, porque provavelmente vão querer, eu pegava o vice-campeão da Copa do Brasil contra o vice-campeão do Campeonato Brasileiro, fazia um jogo entre eles, o ganhador, já que querem o jogo, o ganhador enfrentaria o Galo. Essa era a minha opinião. Ah, não, tem que ter o jogo pra dar público, pra dar mídia, pá, coisa e tal. Beleza. Então eu pego o vice da Copa do Brasil, pego o vice do Campeonato Brasileiro, eles fazem um jogo pra enfrentar o Atlético Mineiro. Acho que seria mais justo. Mas sou eu que faço o regulamento. O meu regulamento, na verdade, nem teria o jogo. Mas, como eu expliquei, se tivesse que, tendo obrigado a ter, eu faria desta maneira. Mas o segundo colocado tem seu valor. Além do mais, o segundo colocado ganha mais do que todo mundo que estava atrás, porra. O Atlético Paranaense, sendo o vice-campeão da Copa do Brasil, ele ganhou mais do que o Fortaleza e o Flamengo, que foram eliminados. Só que aqui a cultura não é essa. A cultura não é essa. Mas para mim, meu amigo torcedor do Furacão, o segundo colocado ou vice-campeão, como se colocam, para mim tem muita importância. Tem muito valor. Eu, Atlético Paranaense, fui campeão em um e vice-campeão no outro. Então, na minha opinião, e essa é a pergunta, qual é o saldo? Para mim, o saldo foi positivo. Não foi muito positivo. Foi positivo. Por que não foi muito positivo? Por causa do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro caiu muito na média para mim. Mas o saldo foi positivo. O que precisa mudar? Uma coisa eu já falei, na minha opinião. O Atlético Paranaense precisa estabelecer uma estratégia que deu certo no mata-mata, mas não funcionou nos pontos corridos. Então tem que traçar uma estratégia para que o futebol do Furacão seja competitivo no mata-mata, como foi. Não vamos falar dos últimos jogos com o Atlético Mineiro. A gente coloca de lado. Deixa aquilo de lado. Que não dá para falar de competitividade com esses dois jogos do Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Mas no saldo foi muito positivo. Então tem que armar um esquema para ser positivo também nos pontos corridos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Na minha opinião, com o elenco que o Furacão tem, não vou ficar em cima do muro. Acho que foi muito mais longe do que se imaginava. O time do Atlético Paranaense veio perdendo peças importantes e perdendo qualidade ao longo desses 4 anos. Veio perdendo peças e peças importantes que hoje são referência em outros times, estão na Europa. Ou seja, veio caindo. E se você pegar o nível caiu. Esse time do Atlético Paranaense, ano passado, que começou a ser montado quando perdeu muitas peças. E daria um caldo esse ano. E deu um caldo esse ano. Mas para 2022, esse time não dá. Esse time tem que ter reforços. E eu vou falar de novo. Bom, bonito e barato não é sempre que dá certo. Vou dar como exemplo o Grêmio, que estava há muito tempo usando bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Está na Série B. O Atlético Paranaense tem uma gestão muito boa. A gestão do Grêmio não era ruim. O Grêmio não estava devendo ninguém. Mas o bom, bonito e barato, uma hora chega a conta. Então, o Atlético Paranaense
tem que, pro ano que vem, ter um elenco mais qualificado e com mais opções. Não adianta comprar 3, 4 puta jogadores, vai formar um time titular forte pra caralho, mas se não tiver banco. Então o Atlético Paranaense tem que ter um elenco forte. Que todo mundo seja mais ou menos nota 8, mas todo mundo mais ou menos nota 8. Não adianta ter 5 jogadores 9, 10, 8 e 10 jogadores 6. Não vai adiantar. Então, na montagem do elenco para 2022, tem que ser um elenco que dê possibilidades de trocas e não cair o nível. Mas eu vou lembrar, o bom, bonito e barato, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Então, para resumir, para não ficar muito grande, o que eu vejo para o Atlético Paranaense do ano que vem? Uma estratégia para não ser bem sucedido apenas em mata-mata. Uma estratégia de jogo que vá bem no mata-mata e nos pontos corridos. Segundo, dá valor ao Campeonato Brasileiro. Esse ano correu perigo. Dá mais valor ao Campeonato Brasileiro. E terceiro, parar um pouco com a política do bom, bonito e barato. Trazer peças que façam diferença no time titular e peças de reposição que não deixem o time cair muito. Além de continuar, né, nessa boa troca que tem com as divisões de base do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sabe o que fazer. Sabe o que fazer. Não precisa de muito. Mas não dá para querer chegar no patamar que o Atlético Paranaense quer com bom, bonito e barato. Lógico, a gente está num período de hegemonia do futebol brasileiro aqui na América do Sul. Mas para ganhar a Libertadores, o Atlético Paranaense precisa de mais. O Atlético Paranaense vai pegar o Atlético Mineiro na Libertadores. Tem o Atlético Mineiro, que provavelmente vai vir mais forte. Esse time do Atlético Paranaense dá para ganhar o Atlético Mineiro uma final de Libertadores? Na boa, não dá. Tem que se reforçar. Dá para ganhar do Flamengo? Até ganhou, eliminou o Flamengo. Mas até quando? O Palmeiras está se reforçando. Além de ter outros times, Boca Juniors, River, LDU, ou seja, o buraco é mais embaixo. Espero que o Atlético Paranaense venha mais reforçado para o ano de 2022, que promete. Mas o saldo, para mim, foi positivo. Um abraço, até mais e continuem acompanhando aqui o nosso canal. Fui! Ah, moleque! Fala tu que eu tô cansado.